ferir, por mais que às vezes a gente esteja certo, às vezes o modo que a gente fala, né, a gente já tende a responder rispidamente, e se coloca na razão ainda. Mas ele continua dizendo que a evolução, ou seja, o nosso crescimento, contudo, impõe a instituição de novos costumes. Então nós precisamos modificar essas coisas que nós estamos acostumados a fazer. O que me servia ontem não me serve mais hoje. Como diz Paulo, que foi o exemplo, eu andava como menino, me vestia como menino, brincava como menino, mas hoje eu quero as coisas de homem, eu quero as coisas de adulto. Então nós já tivemos um tempo do nosso espírito que nós vivenciamos as coisas da matéria de forma de absorver esses valores, mas é preciso que a gente dê um passo acima, principalmente nessa época de transição. É hora da mudança dos costumes, por isso que Jesus veio à Terra. Ele continua, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, das formas encharcadas na matéria. No livro dos Espíritos, a espiritualidade divide, em regra geral, Kardec coloca essa divisão, ele faz essa classificação, em 3 tipos de espíritos. Os inferiores, onde a matéria influencia. Ele não diz que é que faz mal ou faz aquilo, ele coloca que a matéria influencia, depois ele vai detalhar. Mas, ou seja, a influência da matéria é muito grande. Tudo que o corpo físico pede, a gente entrega, de forma impensada. As sensações, a gente vive muito nessas sensações. Eu desejo, vou lá e quero, independente se eu vá ofender alguém ou não, se eu vá ferir alguém ou não, se aquilo é bom para o outro ou não. Porque é algo que eu quero, de forma egoísta, eu vou agindo. Então, para que a gente possa sair um pouco disso, a gente tem que abandonar essas fórmulas inferiores. Ele coloca que os bons espíritos são aqueles em que eles já predominam sobre a matéria, e muitas vezes, em alguns momentos, a matéria ainda vai, Então, quando a gente vê na espiritualidade alguns espíritos, a gente percebe que eles ainda têm os trejeitos de alguma última encarnação, apesar de bons pensamentos, de espíritos nobres, ainda trazem algumas características das últimas existências. E os espíritos puros são aqueles em que a matéria não influencia. Esses, quando encarnam, a gente conhece Jesus, não tem condições de falhas. Não há dificuldade para ele no corpo físico, porque ele sempre vai agir da forma mais correta. Por isso que ele é o grande modelo e guia da humanidade. Para que a gente possa aspirar essa felicidade que ele veio dizer. Que ele viveu, a gente olha a vida de Jesus, num monte de dificuldade, mas é o cidadão pleno, é o cidadão do universo, com o olhar no amanhã, sabendo que tudo isso são as conquistas do Espírito. Então, diante daqueles que poderiam julgá-lo e oprimi-lo, ele se cala, se entrega ao poder do mundo, mas não viveu conforme, ele falava aquilo que era necessário, exemplificava o tempo todo. Então é por isso que o Cristo, divino marco da renovação do mundo, daí ele sim a renovação do mundo, nós todos devemos fazer essa renovação individual, do nosso mundo interior, desse pequeno universo que nós somos, e o Cristo veio renovar a humanidade, trazendo todo um programa de transformações viscerais do Espírito. Então ele não veio falar das coisas externas, ele não veio falar das coisas que a gente tem que ir aqui ou ali. O que ele veio dizer? Para fazer a prece diariamente. Se alguém te ofender, nós devemos perdoar. Se alguém te agride, nós devemos perdoar. Se alguém tem um espírito de sectarismo, aquelas pessoas que acham que a sua condição é a melhor, quer se dividir do todo, a fraternidade entre todos, Jesus veio pregar. Veio no povo judeu, que talvez fosse o mais sectarista da época, Então ele veio pregar a fraternidade. No momento de tristeza e de desesperança que nós possamos ter, ele veio falar das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, aqueles que têm fome e sede de justiça, colocando o olhar lá na frente. Então Jesus vem trazer justamente essas renovações do espírito imortal para toda a eternidade,
para que a gente possa definitivamente ser esse cidadão do universo, né? Não se preocupando mais tanto com os títulos, com as coisas que são passageiras, né? Com a posição que eu tenho dentro da família, com o meu nome somente, né? Então, é importante que a gente saiba que essas coisas passam, né? Mas os valores imortais do Espírito não. Né? E ele diz ainda, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, porque a lei já tinha sido dada, né? Ela já tinha sido, só que veio vivenciar. E aí ele veio corrigir também alguns aspectos da lei, das quais nós até então tínhamos entendido de forma equivocada. Foi dito a vós, né? Para odiar o seu inimigo, eu vos digo, amarás o teu inimigo. Né? Então ele veio dizer bastante coisas, né? Que devíamos modificar, por quê? Porque era uma interpretação equivocada da lei de Deus. Dessa lei que nos leva a planos superiores de vida e que vai nos fazer viver melhor no nosso dia a dia. Entre os nossos familiares, no nosso trabalho, na sociedade em que estamos inseridos, né? Então, ele não veio destruir a lei, né, nem os profetas, mas cumpri-los, né? Por isso que ele é, da questão 625, o guia e modelo. Porque é alguém que nós devemos seguir os exemplos. Se toda vez que alguma situação da nossa vida nós perguntarmos o que Jesus faria, né? Parece clichê, né? Mas a verdade é essa. Por quê? Porque nós andaríamos na lei divina. Porque toda vez que a gente anda nela, nós estamos tomando uma decisão para o nosso espírito imortal, para uma felicidade que é eterna. E às vezes, quando a gente busca algumas coisas que são efêmeras, a felicidade ela é passageira. Às vezes a gente ganha algumas coisas hoje, machucando alguns, a gente até fica feliz com aquela conquista, uma posição talvez numa empresa, né, sem se preocupar com quem você ultrapassou. E aí lá na frente você se arrepende. Às vezes abandonamos alguns familiares e depois quando a gente pensa e fala, nossa, se eu tivesse convivido um pouquinho mais, né? Se eu tivesse estado um pouquinho mais. Então são essas coisas que a gente tem que procurar. Jesus não veio pedir para a gente viver algo espetacular, né? Justamente viver feliz, né? E aí, o bacana é que o Espiritismo também não veio destruir a lei, né? E ele veio explicar a lei, né? O propósito do Espiritismo é esmiuçar, trazer um entendimento um pouco mais profundo de alguns ensinos do Cristo, que naquela época às vezes ficaram sem entendimento, por isso que ele é considerado o Consolador prometido. E na questão 614, que é a questão que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é onde ele vai tratar das leis morais. São 11 capítulos e 10 leis. Né? Aí tem lá a lei de adoração, lei do trabalho. Né? O Kardec divide em 10 leis, mais ou menos como também Moisés dividiu essas leis. Se vocês quiserem confrontar, vão ver que as leis praticamente são as mesmas. Né? Tem um capítulo que Moisés dizia não assassinar, né? Na lei divina. Tem lá o capítulo que o Kardec vai trazer, tratar da lei de destruição, sobre guerras, assassinos, e vai dar suas interpretações. Então a lei ainda é a mesma. O que muda é o entendimento, que está cada vez maior, que é a renovação da mente do mundo. E que nós temos que absorver para modificar a nossa própria lei. E aí o Kardec pergunta para os espíritos, que se deve entender por lei natural? Né? E aí ele diz, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, se a gente está encontrando algum momento de infelicidade na nossa vida, para, respira, faz uma prece, se conecta com a espiritualidade e pergunta qual que é a lição. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que modificar na minha vida para encontrar uma situação melhor? O que eu tenho que modificar hoje para colher amanhã uma vida mais feliz? E a espiritualidade vai nos mostrar, né? É que às vezes o nosso orgulho não nos deixa ver justamente porque a gente quer continuar sendo daquela forma. Às vezes é perdoar, às vezes é aprender a respeitar, às vezes é entender aquela outra pessoa,
né? E justamente porque a gente não entende, a gente se coloca de forma, né, vive de forma infeliz, né? Então a gente tem que aprender que esses valores vão nos trazer essa felicidade que a lei divina nos traz, porque nós vamos estar caminhando nesse caminho reto, né, que Jesus veio dizer, vamos entrar pela porta estreita, que é mais difícil, porque é muito mais difícil, por isso que Jesus dizia que a porta é estreita, é muito mais difícil você entender o outro. A gente quer que o outro nos entenda e faça o que a gente quer. É mais fácil, seria mais fácil, né? Bem mais fácil. Então, por isso que é complicado para que o nosso egoísmo, ainda, o nosso orgulho, possa entender que o outro também tenha o direito da livre ação, que ele pode e deve construir a sua vida conforme ele quer, ainda que a gente não compreenda. O que a gente tem que fazer é exemplificar, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, né? Então, toda vez que a gente brilha a nossa luz, que a gente nos corrige, que a gente faz essa alteração do nosso campo mental, a gente vai auxiliar de forma mais verdadeira do que simplesmente ficar falando. Porque normalmente o que a gente fala, a gente não vivencia, né? Paulo costumava dizer, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, eu faço. Então eu já sei que uma coisa é boa e que eu devo fazer, mas porque os meus hábitos são antigos, meus hábitos vêm de outras encarnações, né, como a gente já sabe, e aí eu continuo agindo daquela forma, praticando aquilo que eu não tenho mais vontade de fazer. Mas é através dessa construção de novos hábitos, é através dessa construção de novas atitudes, se eu continuo vigilante, né, toda vez que eu cair, que eu falhar, ou que eu perceber que eu vou agir, eu modifico, falo, opa, vamos parar. Né? Então é importante que a gente tenha essa consciência, né, de prestar atenção nos hábitos que nós estamos querendo mudar. Né? Se eu tenho o vício de responder rispidamente a todos que chegam a mim, vou respirar 3 segundos. Né? Ou se eu tenho mania de falar mal dos outros, né, evitar. O Chico faz essa lição com a irmã dele, ela gostava de fazer isso, então ele pediu para que ela parasse de falar e colocou uma faixa onde ela sentava, as vizinhas viam e tinha lá, não fale mal dos outros. Ela lia e ficava quietinha e as vizinhas só que falavam, né? Mas aí o Chico percebeu que ela gostava de ouvir falar mal dos outros, dos vizinhos, cidade pequena, Pedro Leopoldo, né? Aí o Chico falou, você está se alimentando, que é aquilo que a gente falou lá no começo. Você está se alimentando de algo que você gosta. Apesar de você não externar, né, você continua absorvendo e se alimentando, né, do que os outros pensam sobre as vidas alheias. Né? E aí ele colocou uma outra faixa, não me fale mais mal de ninguém. Lógico que as visitas das vizinhas pararam, né? As pessoas não foram mais lá, porque vai falar do quê, né? Às vezes a gente pensa, né? O que a gente vai falar? Você não pode falar mal do outro, né? Mas é justamente esse convite que Jesus vem fazer, para a gente ter um novo olhar, né? Se o teu olho for bom, né, quanta luz você terá, né? Então a gente tem que aprender a mudar o olhar, porque as dificuldades da vida, as dificuldades da nossa existência sempre vão ter. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? Mas se eu tenho um novo olhar, se eu encaro ela, se eu modifico os meus hábitos, e cada vez que uma dificuldade vem me visitar, eu respiro fundo, né, e eu tento agir da melhor forma, ou pelo menos passo por aquilo sem reclamar, né, resignado, tudo fica mais fácil. Por isso que a lei nos leva à felicidade, porque eu passo a compreender. Então, se todo mundo passa por dificuldade, não tem ninguém isento dela, né, de que adianta eu lutar contra a dificuldade? O que eu tenho que aprender é como ultrapassar. E como ultrapassar sem ficar me lastimando. E aí, quando eu faço isso, eu estou dentro da lei divina. Fica tudo mais simples, mais fácil. Né? Mas a gente gosta de se vitimizar, né? Então, tudo são hábitos que nós vamos construindo em muitas existências, e que é difícil mesmo mudar. Né? Por isso que a proposta é necessário algumas questões, né? E uma delas seria a reencarnação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí ele continua, qual a abrangência das leis divinas? Né? Refere-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Ou seja, Deus, né, a religião, cuida só dos aspectos
morais da vida, ou ele cuida de outras coisas também? E a espiritualidade vai dizer que todas as leis da natureza são divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. É a resposta da questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, se ele tudo fez, as leis também são dele, né? A gravidade é uma lei divina, que ele criou para a felicidade do homem, senão a gente ia estar aonde agora, né? Ia estar flutuando. Então, é preciso que a gente tenha consciência de que toda vez que há uma lei controlando, que eu estou submetido a ela, que eu devo seguir. Aí ele coloca que o sábio estuda as leis da matéria, e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então, Newton, quando estudou a gravidade, como a gente estava falando, ele era um sacerdote. Ele estava estudando uma lei divina, assim como aquele que estuda a lei de amor. E Emmanuel vem dizer que a gravidade é um rudimento da lei de amor. A gravidade é a lei de atração dos corpos materiais e a lei de amor dos corpos espirituais. É a mesma lei. Uma regendo a matéria e a outra regendo os espíritos, os corações. E toda vez que eu me afasto da gravidade e a gravidade me puxa para o corpo, se eu estiver muito alto, eu sou infeliz, eu me machuco, eu caio. Assim é a lei de amor. Se eu me afasto, se eu odeio alguém, as pessoas são atraídas e são colocadas a conviver. Até que esse ódio temporário, por isso que Chico dizia que o ódio nada mais é do que o amor adoecido. Então são esses dois corações, esses dois planetas que vão conviver normalmente em família. Vão se reencontrar num lar, no corpo físico, com os atritos que a vida do corpo físico faz, às vezes na posição de pai, de filho, de irmão mais velho, irmão mais novo, cada um com seus compromissos e deveres, restaurando no outro, e tudo que o outro diz provavelmente é verdade, por mais que a gente não concorde, porque são coisas que ele traz do campo mental dele, que ele sabe, ainda que ele sabe, que ainda que não lembra, por isso que o que ele fala é importante para a gente. Quando a sua esposa, quando o seu cunhado fala alguma coisa de você, ele está só, talvez, relembrando. Então, no Evangelho coloca isso, que Deus coloca, às vezes, essas pessoas para que nos lembre das coisas que nós temos justamente que modificar. Então, é importante que a gente também tenha muita atenção de que nós estamos constantemente inseridos nas leis divinas. A lei, por exemplo, do trabalho, está lá no Evangelho, é a segunda lei. E eu trabalho aonde? No meu trabalho para o ganho do corpo físico, mas eu trabalho também em família. Eu trabalho quando eu sorrio para alguém, porque eu estou sendo caridoso, faz parte do trabalho do espírito quando encarnado. Quando eu sou generoso, e assim por diante. A lei do progresso, se eu estou fazendo a minha renovação, eu estou atendendo a lei divina. Porque eu estou me renovando e ajudando a renovar o planeta que precisa renovar. Então eu estou atendendo a lei divina. E assim por diante. A lei de reprodução, quando somos pais, tem lá também nas leis morais, na terceira parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos, também a lei de reprodução. Então são leis que nos trazem justamente essa felicidade eterna. E aí ele pergunta, na continuação dessa questão, 617A, é permitido ao homem aprofundar-se nessas leis? Então a gente pode estudar elas mais profundamente? E eu trouxe ela porque ele diz assim, sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então as leis, elas estão aí, a gente vai ter que estudar, mas pouco a pouco a gente vai aprendendo. Um Gandhi, um Martin Luther King, um Papa Francisco, o Divaldo Franco, eles estão encontrando na lei divina aspectos que hoje eu nem sonho que existem. Eles estão não se permitindo mais fazer coisas que para mim são coisas do cotidiano e ainda as defendo. E que depois eu vou. E o Cristo hoje faz coisas que a gente nem imagina que nós faremos. E assim que se dá esse encadeamento. Diversas encarnações, pouco a pouco nós vamos progredindo, pouco a pouco nós vamos melhorando, pouco a pouco nós vamos acendendo um pouco mais essa luz interior, reformando, vamos aumentando o nosso raio de ação, como disse o Emmanuel, que nós agimos sempre onde nós conseguimos operar. Então hoje talvez mais ou menos na nossa família,
a gente cuida de um e de outro, né, e atrapalha um ou outro, depois a gente consegue trabalhar em família, educar os filhos. O Divaldo educa quantos na Mansão do Caminho? Né? Quantos que ele consegue educar? Às vezes a gente com dois, um foge, o outro corre e a gente não consegue. Né? E ele cuida de 3.500 crianças, né? Sabe o nome de cada uma delas. A obra do Chico também, gigantesca. Diz que ele andava pelas periferias e sabia o nome de cada criança. Entregava uma bala para cada uma delas. Né? Porque ele já tinha feito essa reforma tão profunda dentro dele, que o plano de operação dele era muito maior. Ele conseguiu mudar uma cidade, né? Teve que ir para uma cidade maior, porque, né? Iluminou o mundo. Né? Vivenciou o Espiritismo como ninguém vivenciou. O Divaldo também fazendo essa jornada, a gente vê, né? E quanto que ele atende lá na Pau de Lima, né? Que é aquele lugar com tantas dificuldades, né? Controlado pelo tráfico, né? A região ali, mas ninguém toca na Mansão do Caminho, porque eles sabem que é um ponto de luz, porque a espiritualidade cuida, guarda, ajuda e leva as pessoas para serem entendidas lá. Então, é justamente esses irmãos que já fizeram essa jornada que conseguem nos auxiliar. E se a gente quer auxiliar a nossa família, um passinho que a gente dê na frente, às vezes, a gente auxilia mais do que ficar horas e horas e horas e horas falando. Então, é importante que a gente faça essa modificação. E tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama O Homem no Mundo. Ela é bastante interessante, porque quando a gente às vezes começa a estudar, e a gente tende a dividir o que é de lá de fora, e aí eu venho aqui na casa espírita, então agora eu estou elevado. Lá fora não estou mais, aqui eu estou, saio um pouquinho, não estou. Mas eles vêm dizer que não é assim, né? Que eu não preciso também só viver aqui, que eu não preciso morar na casa espírita para fazer essa jornada. Né? Pelo contrário. Eles colocam, não acrediteis, todavia, que exortando-vos, né, incessantemente a prece e a evocação mental. Então, eles estão dizendo que a espiritualidade pede para a gente fazer prece constantemente e se modificar, né, a nossa mente. Isso não quer dizer que eles estão pedindo para a gente viver uma vida mística, né, afastado de todos, né, nos mosteiros, né. Não é esse tipo de separação que eles querem fazer, porque Jesus veio falar da fraternidade, né? Então, o que vos mantenha fora das leis da sociedade, porque a lei de sociedade também é uma lei divina. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, viver em sociedade é uma lei. E eles colocam lá que toda vez que eu me afasto da sociedade, eu estou fora da lei. Fico infeliz porque eu me sinto sozinho, solidão, né? Fico com o meu egoísmo apenas, sem aprender o que o outro pode me ensinar. Então eu vou me enclausurando dentro de mim mesmo. Então, a lei de sociedade também é uma lei. Então é importante que a gente, fazendo essa jornada, que a gente conviva com as pessoas. Mas não conforme o mundo diz, de forma diferente. Respeitando, tolerando, né? Na entrada do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que o Espírito de Verdade diz lá que o Espiritismo veio para abrir os olhos aos cegos e humilhar os orgulhosos, né? Aí você fica pensando assim, mas o que é humilhar o orgulhoso, né? E aí a gente vê Paulo que tinha aquela postura, como a gente falou no começo, né? Ele podia, né, altivo, dominar a todos. Ele apedrejou Estevão. E no livro Paulo Estevão conta que quando Estevão desencarna, Jesus o recebe e ele pede para que ele seja o mentor de Paulo, que era o vaso escolhido. Quantos de nós que morresse por apedrejamento, na espiritualidade, iríamos ajudar aquele que nos deu a sentença? Por isso que vem confundir os orgulhosos. Porque o nosso orgulho ainda não permite que a gente tenha esse perdão automaticamente. E Estevão, conta nesse livro, fica por 30 anos ao lado de Paulo, ajudando a escrever as cartas. A carta aos Romanos foi uma das cartas que Estevão inspirou Paulo a escrever. Né? E tantas outras cartas que Estevão auxiliava. E aí, continuando, eles dizem assim, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem.
Deus é amor, Ele abençoa aqueles que amam santamente. Então a gente tem que saber, como Paulo dizia, que nós estamos numa nuvem de testemunhas. Aqueles que nos amam estão vendo o que nós estamos fazendo na nossa encarnação. Aqueles que estão do lado de lá e às vezes aqueles que estão no nosso lar. Quantas vezes a gente faz alguma coisa bem escondido para ninguém ver? A espiritualidade vê. Né? Então eles pedem para que a gente não faça essas coisas, porque senão eles vão se sentir corado. E é por isso que eles dizem que quando um pecador se converte, né, que é o termo que eles utilizam, há uma festa no céu. Porque aquelas pessoas que nos amam, que cuidam de nós, que estão velando porque a nossa encarnação dê certo, né, porque a gente mude as nossas atitudes, começam a comemorar. Olha lá, acordou hoje e fez prece. Que maravilha! Já andamos um pouquinho mais. Eles comemoram uma prece que a gente faz. Né? Então é importante que a gente tenha consciência de que a gente tem que se mover no mundo, a gente tem que viver dentro da sociedade que nós estamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lar, né? E agir de forma mais correta, mais assertiva. E como que a gente pode mudar? Então eu vou trazer um trecho, já encerrando, que é o Paulo, depois que ele tinha feito a conversão, ele passa 3 anos no deserto de Dan, fazendo justamente essa jornada. Né? Então, depois que ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, caiu, ele pergunta, por que me persegues, né, Saulo? E Saulo, mas quem és tu, Senhor? Ele fala, sou Jesus, a quem me persegue. E aí Paulo, na mesma hora, diz, que queres que eu faça? Né? E aí ele começa essa jornada. Né? Ele vai atrás de Ananias, do qual ele ia perseguir e matar, a intenção dele era essa. Ele encontra e Ananias cura o olho dele. Jesus tinha pedido para Ananias receber ele, né? Fico imaginando, sabe aquele cara que está vindo te matar? Vai lá receber ele, né? E aí Ananias foi lá e esperou. Né? E ele faz essa jornada. Depois de 3 anos no deserto de Dan, ele volta para Jerusalém, ele vai na casa do caminho. E Pedro e os outros apóstolos conheciam ele só pelo doutor da lei, aquele homem orgulhoso, achando que ele continuava o mesmo e estava fazendo uma cilada para eles, para que ele pudesse infiltrar e depois prender a todos, né? E não era verdade. Eles não o recebem na primeira noite. Eles resolvem fazer uma reunião. E ele volta e vai dormir, cabeça numa pedra. Ele começa a entrar num estado de êxtase depois de uma prece, da qual ele chora. E até essa frase, Emmanuel diz, que está escrita no Atos dos Apóstolos, que ele diz que foi levado ao céu, se no corpo físico não sei, se fora dele não sei. Né? Mas nesse encontro que ele descreve nesse livro, conta que ele começa a ouvir a relva, sentir o vento, e ele vê 2 pessoas vindo em direção a dele, na qual ele cai e começa a chorar. Era Estevão, a qual ele havia decretado a sua morte, e Abigail, a sua noiva, que ele amava tanto, mas por ela ter se convertido ao cristianismo, ele se afastou. Né? Então, era um momento de muita dor, de um espírito que tinha percebido os erros que ele tinha cometido na sua existência. E aí, depois de uma conversa, Estevão abraça ele, beija a sua fronte carinhoso, dizendo que o passado não precisa mais. Já tinha perdoado Estevão, né? Tinha convivido, estava auxiliando ele, mesmo que Paulo não soubesse. Né? E Abigail, depois conversando com ele, que era noiva, dá 4 conselhos, porque ele vivia muitas dificuldades, as pessoas não acreditavam nele, que ele tinha realmente modificado, que as pessoas não queriam ouvir o que ele tinha para dizer de Jesus. Né? E aí ele tinha um caminho a trilhar, e ela dá 4 conselhos que ama, o primeiro deles. Toda vez que a gente ama, a gente faz melhor para aquelas pessoas que a gente ama. Um trabalho que a gente ama, a gente faz melhor também. Então, se a gente faz com amor, se a gente ama aquilo que a gente está fazendo, tudo fica mais feliz, mais alegre. Né? E a gente faz de forma mais correta. Porque quem ama vai saber o momento de falar. Porque quem ama vai saber a hora que tem que ouvir. Porque quem ama vai entender que o outro também tem as suas decisões. Porque quem ama vai respeitar as diferentes opiniões. Então, amar.
né? Por isso que Jesus amava o tempo todo. Outro conselho é trabalha. Trabalha justamente, o texto diz, Paulo pensa nisso e reflete, que é trabalhar na sua própria iluminação, na sua própria mudança, porque mudando, ele trabalhando dentro de si mesmo, ele modificando, ele conseguiria exemplificar de forma mais correta. Então é um trabalho justamente de se conhecer e se modificar. Amparado nas leis divinas, amparado no Evangelho de Jesus, que é esse grande exemplo para nós. Então, quando a gente se propõe a trabalhar nessa modificação, o trabalho no bem constrói muito, né? A gente, usando de novo de exemplo a obra do Chico e do Divaldo, né? Desses grandes homens da humanidade, Gandhi pacificou uma nação, né? Gerou uma independência sem uma guerra, sem nenhuma consequência física para aquele povo, né? Porque ele trabalhou constantemente para si mesmo. Tem também que saber que tem tempo de semear e tem tempo de colher. E às vezes o que nós estamos semeando, como a gente tem muitas encarnações, não vamos colher ainda nessa. Então aquela pessoa que a gente espera que vai mudar, talvez não seja ainda nessa. Mas a gente tem que continuar trabalhando e semeando. A gente tem que continuar trabalhando no bem e sabendo esperar cada momento da nossa vida. Porque essas colheitas um dia virão. Então é importante que a gente tenha que saber que também tem que esperar. E o último conselho dela é perdoa, porque a gente vai se magoar constantemente. Principalmente no convívio em família, quando a gente vive entre os nossos, né? Aquele que fala uma coisa na rua, às vezes não me machuca tanto quanto quando eu escuto da minha esposa, do meu filho, né? A dor é muito maior. Então a gente precisa aprender a perdoar. Precisa também aprender a perdoar a nós mesmos, porque nós vamos nos equivocar. Nós vamos continuar caindo nos velhos hábitos, nós vamos continuar agindo de forma imprudente, nós vamos continuar magoando também. Então a gente sabe que nós também vamos ter que pedir perdão. Então perdão é essa dinâmica de respeito ao outro, sabendo que como eu erro, o outro também pode errar. Então o perdão ela é uma ferramenta de libertação, como já dissemos. E quem sabe seguindo esse roteiro a gente consiga também o que acontece com Paulo. Paulo, ao desencarnar, ele visita algumas comunidades, a pedido dele, os espíritos levam ele já na espiritualidade, mas em dado momento ele é levado e ele encontra de novo com Estevão e Abigail. Ele já chorando muito, mas eis que no meio surge Jesus, ele olha para os dois, mas olha para Jesus sem saber o que fazer. Jesus abre os braços e diz: vem, Paulo, ser feliz. Então que nós possamos um dia, fazendo essa jornada, também ser recebido por esse irmão que tanto nos quer junto dele. Muito obrigado a todos, uma boa semana, que Jesus os ampare. Obrigada, Alexandre, pela mensagem tão linda na noite de hoje. Que possamos modificar as nossas tendências e nos tornarmos melhores. Temos aí uma semana para praticar.